Olá, sou Cristiano Ávila, sou youtuber e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje o programa está vibrante e muito top, porque nós trouxemos aí uma grande atriz, muito admirada, e que para aquelas pessoas que ainda não a conhecem, vão saber um pouquinho mais e vão acompanhá-la na sua trajetória exponencial. Jaque Hofer, muito obrigado, viu, pela tua presença. Muito obrigada, Kendi. Olha, foi uma surpresa esse convite, muito obrigada mesmo. É uma honra estar aqui hoje. A honra é perfeito. Jaque, conta um pouquinho para os nossos internautas, que muitos deles pensam o seguinte: ela já nasceu dentro do palco, né? Teve ou dentro do palco, do set do cinema, mas não, na verdade, onde você nasceu, cidade, e um pouquinho da sua trajetória profissional. E a dúvida é assim: em que momento da sua vida você se decidiu pelo mundo das artes, entre tantas profissões que existem? Tá bom, eu vou falar passo por passo. Primeiro, meu nome artístico é Jaque Hofer. Na verdade, eu tenho uma história assim muito diferente de outros artistas. Talvez alguém possa se identificar, né? Eu nasci aqui na região de São Paulo, na região leste, e eu nunca quis entrar no ramo artístico, alguns anos atrás, né? Eu sempre quis ser autônoma. Então eu pensava assim, na minha infância: o que será que eu vou ser no futuro? Eu queria ser totalmente autônoma. Eu queria ser, na verdade, detetive particular, aquela pessoa que vive com peruca, óculos escuros, cada dia um carro, cada casa um caso. Eu queria isso, eu não queria ser reconhecida, eu não queria ter isso, eu não queria ter visibilidade nenhuma. Então, como começou? Quando eu tinha uns 4 anos de idade, foi o primeiro filme que eu assisti, foi o Titanic, e eu fiquei assim, como eu posso dizer? Eu pensei assim: como é possível a gente se emocionar assistindo tanta realidade, só que não é verdade? Então isso começou a mexer muito comigo a minha infância toda. Porém, eu nunca botei aquela fé, aquela credibilidade. Eu sempre pensei assim: não, sabe, atuar, que isso? Tem que ter um treinamento muito grande, porque às vezes eu não sei nem mentir. Imagina atuar da vida a um personagem. Então eu sempre tive muito isso comigo. Eu sempre me subestimei muito. A minha vida toda foi assim. Minha autoestima era completamente assim, zerada. E foi, na verdade, depois que eu terminei o ensino médio, porque agora eu já estou perto dos 30, depois que eu terminei o ensino médio, uma amiga falou assim: vamos fazer algumas aulas de teatro, é gratuito, né? Vamos lá, me acompanha. Aí eu fui e falei: tudo bem, vamos. Porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre buscou muito conhecimento. Eu sempre assisti muito filme, muita série, eu sempre li muito, eu sempre li muitas matérias, assisti muito documentário. Então, tudo o que vier assim para me agregar em questão de conhecimento, eu topo. Legal. Olha, deixa eu só te interromper. Uma vez eu entrevistei uma atriz também, e ela contou que na juventude dela, ela acabou assistindo o Titanic. Mas o que impactou ela, que ela gostou do moço da história, que era o Leonardo DiCaprio. E ela falava assim: eu queria casar com esse cara, mas ele morreu no mar. Gente, acontece muito. Muitos atores, quando vão fazer um vilão, eles têm que tomar cuidado para não ser apedrejado na rua. Porque se as pessoas pegam raiva, é que aquilo é tão vivo. Do personagem, né? Isso, aquilo é tão vivo que quando os telespectadores, as pessoas que estão assistindo, bate de frente com um ator na rua, pensa assim, fala primeiro o nome da personagem para depois ser lembrado do nome do ator. Então o ator realmente fica um pouco nos bastidores internamente. É até difícil explicar. Então, quando você dá a vida para um personagem, você se coloca num local assim muito neutro. E eu gosto muito disso. Então, em questão de filme, série, tudo isso, eu nunca imaginei que eu daria vida para algum personagem. Nunca mesmo. E você fez o curso? Fiz, eu me formei. Eu tenho outra formação antes do
das artes cênicas. Eu me formei também na área de humanas, eu fiz recursos humanos, mas foi num momento que eu não sabia muito o que eu queria. Porque eu pensei, será que detetive, será que tem mercado? Eu fiquei assim muito... Eu não estudei tanto sobre isso, era mais uma coisa de infância, detetive, sabe? Mas eu pensei muito em direito, eu pensei em psicologia, eu pensei até na estética mesmo, porque eu pensei assim, nossa, é uma área assim, de se cuidar, que envolve se cuidar, tanto do físico quanto mental. Então, sempre me atraiu muitas profissões. Então, eu sempre tive muita dúvida em que profissão eu escolheria para a minha vida. E depois eu conto como o teatro entrou assim, na minha vida. Quando eu terminei o ensino médio, que eu fiquei em dúvida, a minha amiga me chamou. Eu fui fazer. Não dei credibilidade nenhuma, não valorizei, sabe, nem o papel que eu tinha pegado, eu não valorizei assim, nada. Eu pensei assim, não é pra mim, sabe? Mas só que, de alguma forma, os professores que estavam ali em volta, eles bateram o olho em mim e pensaram assim, eles falaram pra mim depois, se você investisse seria muito bacana, porque quando você começa a falar, você não para mais. Aí eles começaram a me elogiar, fico muito feliz por isso, falando assim, nossa, você tem uma fluência na hora de falar, você sabe colocar as palavras no local certo, no momento certo. E eu comecei a me enxergar melhor. Então foi um processo assim muito bom em questão psicológica, em todos os sentidos. E eu não valorizei muito, foi 6 meses, né? Foram 6 meses. E eu não valorizei muito esse processo. Aí a gente terminou esse curso, eu fui fazer outra faculdade, fui trabalhar em outra área. E nessa área de humanas, eu fazia entrevista, eu era entrevistadora para as pessoas entrarem na empresa. Era uma empresa de segurança, já trabalhei também num supermercado no RH, então era moça do RH. Eu entrevistava assim uns brutamontes enormes, porque eles eram seguranças de condomínio, de shopping, de vários locais. Então eles olhavam para mim, eu tinha 22, 23 anos, eles pensavam assim, é sério que o meu futuro vai depender dessa garota? Era assim uma coisa muito complicada. Então eu percebi que eu ainda não estava tendo a realização que eu queria, o respeito que eu queria. Eu pensei, nossa, isso vai demorar bastante até eu me estabilizar psicologicamente, financeiramente nesse ramo. E tinha muita responsabilidade, muita, e todas as pessoas ao meu redor enxergou que eu estava com uma responsabilidade assim que, querendo ou não, ninguém está preparado para nada, mas eu não estava feliz. É uma questão assim de felicidade. Inclusive é o seguinte, muitas vezes você tem um currículo bom, você tinha a aparência do cargo, mas às vezes as pessoas entravam e eram dispensadas depois pelo comportamental. Isso, muito. O relacionamento interpessoal era o que mais assim pegava, sabe? A empresa sempre falava assim, olha, na hora da entrevista é realmente uma coisa diferente. Então eu sempre tive muito esse feeling de entrevistar a pessoa e ali naquele momento, nos primeiros 2 minutos, eu já, sabe, bateu o martelo ali. Quem bateu o martelo era o dono, né? Mas eu que passava as pessoas que possivelmente seriam selecionadas. E eu não estava feliz, era eu, o computador, ali a mesa, então eu não conseguia me desenvolver como pessoa, não sei explicar. É realmente uma área assim que eu gosto, eu me dedico em tudo que eu me proponho a fazer, porém internamente eu não estava feliz. E pouco tempo depois eles tiveram mesmo que me dispensar porque eu morava muito longe, era 2 horas. Eu moro na região, atualmente, eu moro na região leste e eu trabalhava lá em Santana, perto do Carandiru, então era muito longe, e como eu não estava feliz, eu acho que eles pensaram também que era cansaço, alguma coisa assim. Então, aí, depois que eu fui dispensada, eu pensei, é uma área com tanta responsabilidade, eu vou me especializar, eu vou fazer uma pós, um curso técnico, porque a faculdade ela é muito teórica, né? E nessa área a prática é muito importante. E eu fui me cadastrar, né, para conseguir bolsa de estudo. Aí eu vi lá, para recursos humanos, e embaixo eu vi artes cênicas. Na hora, me bateu como eu posso dizer? Me bateu uma energia que me contaminou, assim, sabe, invadindo em mim. Eu pensei assim, será? Será? Porque eu nunca me valorizei o suficiente para me colocar nesse lugar, de representar um personagem, um projeto, uma história e da vida. Então, eu pensei assim, nossa, mas eu já passei por isso e
eu não me senti, sabe? Preparada na época, né? Preparada, eu não me senti talentosa o suficiente, eu não achei que eu teria uma vocação. Por mais que outras pessoas falem, eu acho que falam pra me agradar, não sei. Então, o que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou tentar os dois. O que eu ganhar, eu vou me dedicar o resto da minha vida. Então, não ganhei nenhum. Não ganhei nenhum no fim das contas e eu fiquei super chateada, eu pensei assim, eu vou tentar outra coisa, né? Na verdade eu queria continuar na área de RH, né? Mas eu pensei, eu vou tentar outra coisa, eu vou me cadastrar em vários sites, algumas oportunidades, né? E também porque eu já tinha investido muito nessa carreira, então eu pensei, eu vou ter que investir mais, fazer o quê? E de repente eu recebi uma ligação falando assim, olha, isso foi 1 ou 2 meses depois que eu já tinha desencanado de ser atriz, né? E eu recebi uma ligação falando assim, olha, teve uma pessoa, acho que tinha 11 vagas para bolsa, e uma das pessoas não foi se matricular, não apareceu. Eles falaram assim, olha, mas é agora ou nunca, você tem que responder agora imediatamente, para vir fazer a matrícula amanhã, porque no próximo semana você já começa. Tipo assim, foi uma coisa assim muito rápido. E eu, sim, eu vou, eu topo, eu quero. Então, eu caí de paraquedas nessa área. Fiz um curso lá no ABC, em São Bernardo, e foi uma experiência assim que contagia. Mas você foi gostando? Sim. No começo eu pensei assim, é muito difícil, as pessoas são muito diferentes de mim. São as pessoas assim, sabe? Porque pro ator tem muito isso de ego. Eu não sei se vocês já ouviram falar de, parece que tem uma estrelinha na testa, tudo isso. Eu aprendi a colocar minha própria estrelinha, sabe? Mas naquele momento eu, sabe, ficava assim, eu nunca fui tímida, mas eu sempre fui muito séria, muito séria. Então eu via um monte de gente se expondo ao ridículo e eu ficava assim, sabe, paralisada. Eu sou a próxima. E quando eu ia, eu me surpreendia comigo mesma. Então foi uma revelação muito grande para mim. Eu posso contar um caso? Por favor. Assim, o momento que eu fiquei assim, mais orgulhosa de mim foi quando os professores de teatro fizeram uma roda com todo mundo sentado no chão. E ela falou assim, a gente vai fazer um jogo de improvisação. Eu fiquei assim, eu sou criativa, mas eu acho que nem tanto. Então eu fiquei me subestimando, como sempre fiz. E todo mundo em volta, ela falou, vai ser dupla. Aí a professora falou, eu não vou, imagina essa dinâmica, eu não vou contar para as pessoas que estão assistindo sobre qual é o assunto. Eu vou falar no ouvido de cada um e vocês vão entrar em cena. Aí ela chegou em mim e falou assim, a cena é fome, você tem que estar com muita fome. É que eu não vou lembrar exatamente, porque eu me formei em 2018. Ela falou assim, você está com muita fome e o local que você está é tipo um local pós-apocalíptico. E a única pessoa que você conhece, que você tem contato, é aquela atriz ali. Uma atriz maravilhosa. E aí o que eu faço? Aí, ok. Aí ela foi, contou para outra atriz, outra atriz, ok. Aí a gente entrou em cena, aí a gente tem que estar no mesmo ritmo. Não adianta eu ficar com fome, mas ficar assim, desperta. Eu tenho que olhar para ela e observar qual é o ritmo dela. Se a fome dela tá muito grande. Porque não adianta eu ficar assim, ai, que fome, e ela ficar, tipo... Então, era uma observação, era um jogo assim de... um negócio assim absurdo. E eu vi que ela estava com bastante fome, muita fome. E o jogo também era esse, a gente não podia perder o ritmo do nosso personagem. E a gente com fome, aí eu olhava para ela e falava assim, a gente tem que procurar alimento. E ela falava assim, sim, você vai por ali, eu vou por aqui, tá bom, então depois a gente volta e divide a comida e vamos ver o que a gente faz para sobreviver. E a gente ia assim, e eu colocando a mão na cabeça dos atores que estavam assistindo, sabe, interagindo. E aí eu olhava assim, levantava a blusa de um e ficava assim. Aí na hora que a gente voltou, eu olhei para ela, ela tava assim, um pouco mais bem. Solta. Aí eu pensei, nossa, essa atriz aí, eu acho que deixou cair eu não sei o que aconteceu lá no momento. Aí eu olhei pra ela, assim, eu arregalei o olho e falei, você encontrou comida. Você encontrou comida, comeu sozinha e não veio dividir comigo. A atriz arregalou o olho assim, na hora assim, foi um jogo de improviso muito grande. E ela, não, eu não encontrei nada, eu tô com fome também. E eu, não parece, você não tá agindo como se estivesse com fome. Sua traidora. Foi um negócio assim que saiu de mim. Então, tudo que eu assisti na minha vida,
sabe, foi uma bagagem muito grande, uma mochila muito grande de improviso, de cenas. Eu trouxe muito repertório no decorrer de toda a minha vida. Então isso me ajudou bastante. Então foi nesse momento que eu comecei a me dedicar muito mais, melhorei minha aparência, comecei a estudar sobre comportamento, sobre postura, comecei a me cuidar, arrumar os dentes, a pele, cabelo, deixei meu cabelo crescer, sabe, evitei tudo que fosse me prejudicar. Então eu quero continuar investindo na minha carreira, no meu futuro. Eu quero aprender a cantar, porque eu ainda não me profissionalizei ainda. Eu sempre lidei muito bem com arte, eu sempre fui de desenhar, de pintar, redação, palavras. Eu só não sou muito boa em exatas, entendeu? Eu confesso. Mas palavras humanas também. Números me deixam um pouco assim, sabe? Mas exatas assim é a minha vida. Em questão assim profissional, mental, me melhorou muito. Então hoje em dia, pra mim não tem essa de é atriz, nossa, tá se achando a estrelinha, a última bolacha do pacote. Pra mim não é mais sobre isso. Pra mim é sobre ter me encontrado, comecei a valorizar o meu potencial, minha vocação. Não foi uma coisa assim que eu procurei. Eu caí de paraquedas mesmo e vou dar o meu melhor. Então eu comecei a pensar assim, nossa, eu não quero ser desses atores assim, snobs, que não conversa com o público, que na hora que está no auge não conversa com os fãs, com as pessoas que admiram o trabalho. Então eu pensei assim, o ser humano não tem muito assim, autocontrole. Então eu comecei a estudar yoga e comecei a fazer as posturas de asanas, pranayama. Então já faz, desde que quando começou aquele vírus, então foi no começo de 2020. Então eu já estou indo para o 3º ano de yoga. Então eu já estou indo para o avançado. E isso me ajuda muito, consciência corporal, a saber o que eu estou pensando. Então me ajudou assim esplendorosamente. Eu também fiz projetos no audiovisual, não só no teatro. Eu fiquei em cartaz em 2020, 2021 e fiz personagens assim maravilhosos, coisa também que eu não imaginava. Personagens de atores que tiveram que abandonar o personagem, e esse personagem era muito importante para a peça do teatro, e eu ter que uma semana, 4 dias antes da estreia, eu ter que, sabe, me moldar para pegar aquele personagem, porque era a única que dava tempo de se trocar e ir para a cena. Então eu me desafiei muito. É uma coisa assim que, desde quando eu tinha dúvidas, eu pensei assim, agora, eu me vendo agora, eu não iria acreditar. Então acho que envolve muito isso, é a gente acreditar em nós mesmos. E não ficar buscando só, como eu posso dizer, algum tipo de estabilidade, porque ser atriz não é estabilidade alguma. Não buscar, como eu posso dizer, que me foge as palavras. Se a pessoa quiser buscar simplesmente visibilidade e não usar o conteúdo a seu favor e construir uma mochila de bagagem, a pessoa vai sofrer, vai levar muita pancada, se não souber ouvir não. Então a pessoa tem que se cuidar, se priorizar muito nesse ramo. E ter equilíbrio. Muito equilíbrio. E agora eu já fiz no audiovisual projetos de microséries na vertical, que não assiste da forma tradicional, através de stories. E eu fui uma das selecionadas, para mim foi uma honra, e já venceu no Festival da Rio Web Fest, um dos projetos que eu fiz, e também já concorreu em festivais internacionais na Itália, lá em Salerno e também em Roma. Então já competiu muitos projetos que eu participei, que, sabe, eu tentei dar o meu melhor. Então está sendo gratificante cada passo que eu vou dando, e eu sei que essa escada, esses degraus que eu preciso subir, ainda está muito longe, sabe? Ainda tem muita coisa assim que eu preciso me dedicar. Mas no momento eu estou muito feliz, e quem deseja se tornar ator ou atriz e está em dúvida, tem que experimentar, tem que se jogar. Eu abandonei, querendo ou não, eu abandonei uma área que se eu me dedicasse, se eu continuasse estudando, eu estaria muito bem estabilizada financeiramente, entende? Eu teria meu próprio carro, minha própria casa. Então eu tive que lidar muito com isso. Eu tive que ver outras pessoas sendo muito bem sucedidas
nas profissões registradas, e no meu caso eu levando alguns nãos, eu tentando me melhorar, sabe? Então é um processo muito complicado, é para quem quer mesmo. Não tem como uma pessoa falar assim, eu sou ator ou atriz e a pessoa não investir nela e não se dedicar. Alguns levam sorte, mas a maioria não é sorte. É muita dedicação mesmo. Eu estou muito feliz com isso. Que bom. Você abandonou a zona de conforto, mas foi na escolha, certo? E a escolha vai acontecer. Você está subindo degrau por degrau, né? Mas vai chegando. Sim. Eu desejo muito, assim, ingressar não só no teatro, mas no audiovisual, no cinema, na TV. Então ainda tem muitas oportunidades. Eu quero também na publicidade, eu tenho que, como posso dizer, eu tenho que me moldar em tudo que for aparecendo. Eu quero, assim, dar o meu melhor. Então eu realmente espero que essa carreira, assim, sabe, se perpetue por muitos anos na minha vida. Perfeito. Já que nós estamos aí em instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Para mostrar esse talento todo, né? A sua entrevista foi bastante, assim, elucidadora para as pessoas que têm dúvidas, e ela foi também inspiradora para pessoas que desejam seguir por esse caminho. Tá? Então, eu espero mesmo ter ajudado alguém, que tudo que eu falei tenha agregado na vida de alguém, em alguma decisão, para as pessoas não se subestimar, porque a gente se surpreende não só com os outros, a gente se surpreende com a gente mesmo. Se a gente não aprender a valorizar isso, a gente não sai da cama. Não sai da cama. Você quer deixar seus contatos? Quero sim. Tudo que for procurar assim, Jaque Hofer, vai ser isso. Instagram, Jaque Hofer, Facebook, Jaque Hofer, e o meu e-mail profissional é jaque.hofer209@gmail.com. O 209 é porque é o número da minha DRT, né? DRT como atriz, meu registro. E eu quis, sabe, unir. Valorizar, né? Isso. Tá perfeito. Ok. Muito obrigada, viu, pelo seu convite. Foi uma honra, foi um prazer muito grande para mim aqui. Muito mesmo. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, que logo muita gente vai repetir o seu nome, né? Jaque Hofer será assim bastante referendado. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.